Fala galera, tudo tranquilo, tudo em paz? Eu acabei incluindo uma nova funcionalidade aqui no site, né? Eu vou usar esse vídeo aqui para explicar como que ela funciona, beleza? É uma funcionalidade bem simples, né? A ideia é a gente analisar ação por ação e ver como que aquela ação performou à medida que a gente compra com um determinado deslocamento, né? Com um determinado desconto das últimas mínimas ou das últimas máximas. Então é um backtest que vocês podem usar, que a gente pode usar, né? Para ver, por exemplo, como que o setup do Joe Biden performou individualmente para cada ação, como que o da chicotada performou, né, nos últimos meses, anos, e dá para fazer também o estudo, né, para diferentes time frames também, né? A gente pode fazer 60 minutos, 120, semanal, mensal, e aí vai ficar uma coisa bem completa. Então, vamos vir aqui, né, para o meu site. Acho que isso aqui vocês já estão sabendo como é que é, né? Vem aqui diogosouto.streamlit.app, vai abrir aqui o meu site, se a internet deixar, né? Então vem aqui em finanças quantitativas e essa nova funcionalidade é Day Trade em ações, ações individuais. Então, o que que nós temos aqui? Essa parte inicial é bem parecida com aquela anterior que vocês já conhecem, então a gente pode selecionar qualquer lista de ativos que a gente tem interesse, podemos criar a nossa própria lista também, mas vamos deixar aqui por enquanto no Ibov, né? E vamos definir uma janela temporal para nossa análise. Tem um warning aqui, né? Uma atenção para não colocar muito tempo acima de 24 meses, porque isso pode fazer com que o tempo de processamento demore bastante e vai acabar meio que travando aqui. Então vamos deixar 24 meses, dar um enter ali, né? Beleza. E aqui algumas definições, né? Vamos definir o capital inicial, vamos dizer que 10 mil, alavancagem 1, e vamos trabalhar com a última mínima. Vamos fazer uma simulação aqui do que seria o Joe Biden, beleza? Que é o que o pessoal usa bastante na comunidade. Vamos fazer um corte para o preço mínimo de ação, sei lá, vamos dar R$ 2. Vamos definir um stop de 4%. Vamos definir a quantidade de dias para referência na estratégia. Então a gente coloca aqui 2 para ele pegar a mínima dos últimos 2 dias. Beleza? E defina um limite inferior para a taxa de acerto. Sei lá, vamos deixar zero aqui só para a gente ver como que funciona, né, toda a distribuição. Aqui tem uma janela, né, que a gente pode deixar grande ou pequeno. Pode puxar para esse lado, pode puxar para esse. A ideia aqui é para a gente limitar um pouco a quantidade de figuras, né? Quantidade de ações que a gente vai estar analisando em cada momento. É só um artifício para que a página não trave, beleza? Então vamos colocar aqui as primeiras 20 ações. Então ele vai acabar elencando as 20 ações com maior peso nos índices. 20 ações, as 20 primeiras ações do Ibov, as 20 primeiras ações no Ibra, né? Tendo aquelas com maior porcentagem, né? Para alocação daquele determinado índice. Então clica aqui em enviar. Aqueles erros que estão aparecendo aqui desapareceu. Então, se tudo está ok, né? Vamos rodar o código principal. Então aqui está rodando o nosso código. E essa aqui é a carinha, né, da nossa saída. Vou explicar aqui para vocês em detalhe o que isso significa. Tá vendo que estava rodando ali, né? Então eventualmente acabou. Então a gente pegou as 20 ações mais negociadas do Ibov, né? Então tem Vale, Petro, Itube 4, Petro, BBDC, por aí vai. Vamos ver até a última que será Rail 3. Aqui é as 20, né? Então só título de informação. Então vamos dar uma olhada aqui como que funciona isso, né? Qual que é essa qual que informação a gente vai conseguir extrair desse site, né? Do que isso vai ajudar a gente nas nossas definições de trades. Perfeito. Então vamos lá. Aqui a gente tem uma curva, né, do número total de trades. Essas curvas eu vou explicar uma vez, né, mas ela se repete para todas as ações, tá? Tudo a mesma coisa para todos os ativos. E lembrem, né, que a gente dá para fazer esse estudo também para índices internacionais, né?
SP500, Europa, Japão, China, todos os lugares. Então, qual que é a ideia? O que o código está fazendo aqui é vendo o número de trades em função da evolução financeira. A gente definiu ali um capital inicial de 10 mil. Então, cada curva dessa está assumindo que a gente comprou com um preço menor que 0,5% das últimas duas mínimas, que seria essa primeira curva. Então, aqui tem escrito, né, DIP 0,5. Então, quer dizer que ele comprou na mínima 0,5%, né, abaixo do que nós definimos. Aqui que a gente definiu, né? A gente definiu que a gente está analisando 2 dias para trás e a mínima. Então é como se fosse o Joe Biden, né? Mas ao invés de entrar com 1,5, a gente está entrando com 0,5. E aí a gente faz esse estudo não só com 0,5, né? Mas variando em 0,1% até chegar a 5%. Então, quando a gente coloca 5% aqui, a gente vê que a gente tem muito menos trades, né? Porque é muito difícil uma ação cair 5% em um dia e ainda dar uma entrada. Então, nesses últimos 24 meses, deram ali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 entradas. Então, vamos mostrar tudo de novo aqui. Beleza. E aí a gente vê aqui também diferentes colorações, né? Então, as coisas que estão em cinza são esses dips, né? Entre menor que 1. O verde é entre 1 e 2, o azul entre 2 e 3, o vermelho entre 3 e 4 e o amarelo entre 4 e 5. A gente está fazendo análise só até 5% porque eu já fiz vários estudos e vi que abaixo de 5% já nada já funciona bem. São movimentos bem atípicos e que geralmente é melhor até entrar na venda. Então, qual que é a ideia, né? Que informação que a gente pode tentar obter aqui dessa figura? Por exemplo, vejamos esse caso aqui da Vale. Não importa nos últimos 2 anos, né? Nos últimos 24 meses. Não importa qual que é o desconto que a gente está comprando em relação às duas últimas mínimas. Não importa se é 0,5% abaixo, não importa se é 1% abaixo, não importa se é 2%. Todas as curvas, né, têm um perfil de perda de capital, né? A gente está perdendo dinheiro operando Vale no sistema de Joe Biden nos últimos 2 anos. E aí a gente entra naquela história, né? Ah, eu vou entrar atrasado. O que é entrar atrasado, né? Sei lá, é entrar com 2,7 de queda, né, em relação às últimas duas mínimas. Então, curva muito feia, né? Então, para esse setup aqui especificamente, esse setup, né, em Vale, a gente vê que não está sendo interessante. Então, o que eu sugiro que seja interessante fazer? Se vocês estão operando o setup do Joe Biden, né, é mais interessante vocês, pelo menos nesse momento, tirar Vale da lista de estudo, da lista de trades de vocês. Então, vocês podem pegar ela e adicionar uma blacklist, por exemplo. Vocês não vão operar Vale enquanto ela tiver em um período, né, dessa forma. Ou seja, né, praticamente é só loss, né? Então, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Tá, beleza. Então aqui eu vou explicar para vocês o que isso quer dizer, né? Por exemplo, DIP 0,5 acho que eu já expliquei, né? Comprando 0,5% do que eu estou definindo a priori, né? No caso aqui, Joe Biden, as últimas duas mínimas, comprando 0,5% abaixo. O lucro aqui é o lucro acumulado do período. Então, nesse trade aqui, né, a gente perdeu quase 70%. Aqui o número de trades, 157. Vejam, né, que quanto menor o DIP aqui, né, quanto menor o desconto que a gente está assumindo, mais entradas terão, né, porque é muito mais fácil uma ação cair 0,5% do que ela cair 5% em um determinado dia. E aqui no final a gente tem a taxa de acerto do período. Então essa taxa de acerto a gente pode modificar também aqui, definir uma taxa inferior para a taxa de acerto. Então se a gente quiser se a gente quiser visualizar só ações, né, que tiveram uma boa taxa de acerto, a gente pode dizer que, sei lá, mostra só se tiver as taxas de acerto acima de 50.
Então ela já vai filtrar essas ações que não estão boas para o nosso estudo, beleza? A ideia é essa e isso vai ajudar vocês a pegarem, fazerem listas com ações que performam bem nos setups de vocês, de day trades em ações, e vai ajudar vocês a tirarem ações que não performam bem, né? Que tem uma enorme probabilidade de, no longo prazo, elas não estarem construindo, né, um patrimônio positivo para vocês. Então aqui, por exemplo, YouTube, né? YouTube 4, né? A gente vê que essas curvas mais cinzas, que é o DIP, né, menor que 1%, não estão boas, né? Mas essas verdes, que é justamente no limite, né, do Joe Biden, todas elas estão performando bem nos últimos 2 anos. Então, a ação YouTube 4 é uma ótima ação para a gente estar trabalhando no Joe Biden. Petri 3 já não é tão boa também. BBDC 4 também bem confuso, já não operaria. B3SA3 meio que aleatório, né? E aí a gente tem algumas ações bem interessantes, né? Como por exemplo aqui a Ambev, né? É uma curva bem boa, outras nem tanto, né? Itaúsa, né? Interessante também. RDOR, não muito boa. A gente poderia estar tirando da lista. E olha que coisa bonita aqui em EQTL, né? A gente pegar as curvas aqui entre 1 e 2%, de novo, né? Bem no limite do Joe Biden, a gente chega a ter taxas de acerto, né? Até de 82%, né? Até mais, algumas aqui de 90%. Vamos pegar essa aqui, 74%, né? Olha que curva incrível, né? É justamente o Joe Biden, né? Se a gente comprar caindo 1,5%, a gente teria 50% de lucro, operando apenas EQTL nos últimos 2 anos, né? Isso, obviamente, a gente pode operar alavancado, né? Porque a gente está no limite de day trade. Taxa de acerto, 74%. Então, usem, né, essa ferramenta para melhorar as ações, né? Para melhorar a lista de ações que vocês estão utilizando. Aqui a gente tem também, né, aquele backtest de Monte Carlo, que a gente consegue ver, né, de uma forma muito mais robusta se aquele sistema operacional é bom ou ruim. Mas essa análise aqui, de longe, foi a que me dá uma melhor, foi a que me deu, né, uma melhor certeza de quais ações eu não devo operar. E veja só, né, isso é muito momentâneo também, né, isso não é uma verdade absoluta. Então, o interessante, né, é de mês em mês, vocês vêm aqui no site, né, façam a análise e observem se aquela ação que antes estava ruim, agora ela pode estar boa, né? Ou antes ela estava boa e agora ela pode estar ruim. Então, periodicamente é interessante a gente fazer esse estudo para ver se vale a pena incluir ou remover alguma ação na nossa lista de trades. Beleza? Não vou entrar em muitos outros detalhes, né? Porque a gente já discutiu em outro vídeo, mas a gente pode pegar aqui uma outra lista, né? Sei lá, vamos pegar essa janela aqui, 30 ações, enviar e visualizar, né? Então aqui a gente tem algumas outras, RIP, vamos ver se a gente vê alguma muito boa, muito ruim, né? Olha essa aqui, Embraer Brasil, né? Muito ruim, praticamente só resultados negativos, né? Então é uma ótima ação para a gente tirar da nossa lista de trades. Vamos ver se tem alguma outra boa, né? Olha essa TIM S3, né? Super boa, né? Lucros não muito altos, mas constantes, né? Isso é a principal coisa que a gente tem que procurar. Lucros constantes. IG3, bonito também. Muitas ações, né, ficam meio que caótico assim, né, uma bagunça danada, bem aleatório. CSNA, bem ruim, parecido com Vale, né? BRAP também tem um comportamento bem parecido, que pode ser um indicativo que aquele setor especificamente, né, está sendo muito uma commodity, pode ter outras influências, né?
E aí vai, né? Azul, né? É uma coisa horrível, horrível. Gol também é um comportamento muito parecido. Então vocês, aqui como eu tinha falado, né? BRAP, bem parecido com Vale, bem parecido com CSN. E é uma coisa mais sistemática do setor. Beleza? Vou ficando por aqui. Deu bastante trabalho construir essa aplicação. Ela não está finalizada. O meu objetivo aqui é trabalhar um pouco mais nela para incluir uma ferramenta de incluir, né, um algoritmo de inteligência artificial para julgar se aquela entrada que deu hoje tem probabilidades grandes ou baixas, né, de ser um trade positivo. Então, tenho certeza que se a gente conseguir fazer essa aplicação de inteligência artificial, vai melhorar bastante essa nossa seleção de ativos para operar os setups como Joe Biden, Escotada, Gasparini e similares. Então é isso aí no vídeo de hoje. Quem quiser, né, fazer uma contribuição aí voluntária para a gente continuar produzindo esse conteúdo, fica à vontade, vai ajudar bastante aí, principalmente na motivação. E boa sorte aí com os trades. Valeu, abraço, até mais.